Pessoal, vem cá comigo, vocês não acreditam. Hoje eu vou estar entrevistando esse profissional maravilhoso. Ele é terapeuta de relacionamentos com mestrado, doutorado, é alguém muito especial que ele vive para fazer diferença na vida das pessoas. Vem comigo, vamos ver se ele vai me deixar entrar. Quem será que é? Olá! Olá! Posso entrar? Com certeza, seja bem-vinda. Posso entrar? Então, Lamarx, mais uma vez, muito obrigada por ter aberto a sua casa, para estar aqui contando um pouquinho de você pra gente, para que a gente possa te conhecer melhor. O prazer é meu. Também já tenho assim, uma relação com vocês há muito tempo. Gosto muito de vocês dois. Obrigada. E será um prazer contribuir para esse canal que está começando com toda a força. Exato, muitíssimo obrigado. Então, assim, pra gente começar, eu acredito que a maioria das pessoas já te conheçam, porque você é famoso no nosso meio. Mas conta um pouquinho pra gente, quem é Edemar Lamarx? Bom, eu nasci católico e fui sacristão, não sei se você sabe o que é isso. É o coroinha, é um menininho que fica perto do padre. Estudei em colégio marista, mas eu tive o privilégio de conhecer a Bíblia antes de conhecer qualquer igreja evangélica, mesmo a igreja adventista. Eu conheci a Bíblia, conhecemos a Bíblia em casa, formamos uma religião de família. Eu aprendi a observar os mandamentos de Deus, a reforma de saúde, o conhecimento das profecias dentro de casa, sem nenhum contato com qualquer grupo evangélico. Foi uma coisa muito bonita. E em algum momento meu pai fez um plano, por causa dos anos de vida de ignorância da Bíblia que ele teve, ele fez um plano de consagração a Deus de um dos filhos, não sabia qual. Mas ele orou durante 40 sábados, jejuou e orou durante 40 sábados para que um dos filhos se tornasse pastor. Que especial. E eu não queria, porque eu tinha sérias dificuldades, mas eu fui chamado e fui insistentemente chamado, porque eu pedi uma série de sinais, fiz quase como Gideão, algodão seco, terra molhada, e Deus disse, não, é isso mesmo, e eu fui. Só que desde o início do meu trabalho, nós éramos casados, eu e a Yara, há 2 anos, quando começamos o ministério. E desde o início eu tive que enfrentar muitas dificuldades, um novo, sem experiência nenhuma, sem filhos, recém-casado, e muitas dificuldades no relacionamento das famílias, seja entre marido e esposa, como pais e filhos. E eu tive que correr aos livros. Então me tornei um autodidata por aproximadamente uns 8, 9 anos, que foi quando entrei no mestrado para me especializar. Mas até então fui no autodidata, fui buscando tudo que pude para ajudar quem precisava. Sim. E por essa busca eu tive uma afinidade, uma identificação que assim me fez sentir mais útil nesse trabalho do que no próprio púlpito. E daí veio o mestrado, daí 10 anos depois da formação veio o mestrado, aí depois de 10 anos nós insistindo para pedir autorização para fazer o doutorado, não recebemos. Eu tive que me licenciar da organização, fiquei por conta própria, abri um escritório em São Paulo de aconselhamento enquanto fazia o doutorado, e lá trabalhei durante 4 anos com o meu próprio escritório, atendendo pessoas. Foi quando recebemos um chamado para vir aos Estados Unidos. E daí eu estou aqui, estamos aqui já há 19 anos, e aqui então eu fiz um trabalho inicial part-time. Eu cuidava de uma igreja uma parte do tempo, e outra parte do tempo continuava o meu trabalho. No trabalho de aconselhamento estou há 35 anos. E nesse tempo Deus tem me dado o privilégio de trabalhar aí com mais de 4.500 casais. Então hoje é assim, é a minha respiração. Eu realmente vivo esse relacionamento com pessoas e tem sido uma bênção para mim e para, eu acho que para muita gente também. Eu não tenho dúvida disso, com certeza. Então, já engajado nessa sua resposta, uma pergunta que eu tenho para você é, você acredita que todos nós nascemos com um propósito, com uma missão já pré-definida para cada um de nós? Veja bem, deixa eu te responder em 2 formas. Você nasce com potenciais. Alguns com potencial mais forte para uma área, outros com potenciais para outra área. A determinação disto como um chamado, ela pode estar, você não usou a palavra chamado, você usou a palavra propósito. Então, o propósito de Deus com certeza está lá. Ele olha para Janaína e fala, esta minha filha vai poder fazer isso muito bem. Mas ao longo da sua jornada, pela maneira como o seu temperamento, que é a base da sua personalidade, pela maneira como o seu temperamento recebe as informações dos seus pais na sua formação, você pode iniciar um processo de rejeição desse propósito.
Porque há um equívoco na sua percepção do mundo, na sua percepção de si mesma e na sua percepção dos relacionamentos. E é isso que mais estraga as crianças que depois se tornam adultos. Ou ajuda. Ou estraga ou ajuda. Pode ser Infelizmente a maioria das vezes estraga porque não tendo conhecimento psicológico, não tendo capacidade de entender as diferenças da individualidade dos seus filhos, os pais acabam insistindo numa direção que não é boa. Mas você tem um propósito da parte de Deus que não altera as suas escolhas. Temos o caso de Judas. Havia uma profecia sobre alguém que iria trair Jesus. Antes dele completar, antes dele assumir, dele definir, ele já estava com o plano, ele aceitou o plano de trair Jesus. Não importa os propósitos dele, não importa os motivos. Eram materiais, eram de vaidade, eram de fama, de dinheiro, não importa, mas ele fez uma escolha. Foi uma escolha. Antes de executá-la, Jesus disse, preste bem atenção, é necessário que venha um escândalo. Ele foi previsto que alguém faria, não foi determinado que alguém fizesse. Foi previsto e Deus prevê sem erro. Mas ele disse, é necessário que venha um escândalo, mas ai daquele por quem o escândalo vem. Tipo assim, ei, acorda, você pode mudar de ideia, mas há indivíduos que persistem. Isso tem que ver com o caráter, logicamente. E aí você vai desviando desse propósito. Então, eu considero que Deus tinha um propósito, porque para mim, por exemplo, Ele já me deu certas habilidades que não vieram de estudos que eu fiz. São da minha pessoa. A minha percepção ela é muito alta, muito aguçada. Eu cumprimento você e faço uma avaliação da sua personalidade, sem a gente conversar. E aqui você já está avaliado. Que medo, ele me avaliou nesse momento, gente. O olho dele penetra na gente, você não está entendendo. Mas é assim, eu acho que esse é um dom combinado com a escolha. Exatamente. Um dom combinado com a escolha. Então, você acredita, eu acho que você já respondeu, mas de repente vamos elaborar um pouquinho mais, que você está vivendo o seu propósito? Com a graça de Deus, sim. Estou muito feliz por isso. Eu sempre digo que o melhor salário na sua vida é a realização. E eu estou me sentindo muito realizado. Nossa, isso assim, isso é nítido, é uma coisa assim, a gente pergunta só para ouvir mesmo você respondendo. Que bom, fico feliz que eu possa transmitir. E então, como a gente falou, você foi pastor por muitos anos. Sim. E em um dado momento você fez um switch. Exato. Rodrigo, meu marido, pediu para não falar switch. Então, gente, é mudança, só fazendo as duas versões. Mas você fez um switch nessa carreira, essa mudança, e se tornou um psicólogo, um especialista em relacionamentos. Você acha que essa mudança foi algo interno, ou assim, em busca de se expor cada vez mais em estar vivendo essa missão? De estar ajudando outras pessoas, mais do que tão somente estar ali coordenando e direcionando uma igreja? Foram três aspectos que me levaram a essa situação. A primeira delas veio do senso de uma necessidade das pessoas. Eu percebi isso. As pessoas te buscavam por isso. E o quanto elas mudavam. Quando eu olho para isso, eu fico pensando, como é que um ser humano pode ajudar a mudar tanto a história de uma pessoa? Esse foi o número 1. O número 2, eu senti dentro de mim uma vocação para isso. E as pessoas testemunhavam, porque eu recebi muitos clientes que vieram já de trabalhos terapêuticos com profissionais clínicos. Eu não faço clínica, eu não trabalho, eu não fiz psicologia clínica, eu não atendo pacientes com patologias. Eu atendo pessoas que às vezes têm uma patologia decorrente da relação e ela se cura. Mas o tratamento meu é relacional, ou seja, o foco é o relacionamento, seja pais e filhos. Primeiro, nós sempre temos, só para te ajudar, temos 3 níveis de relacionamentos que têm que ser curados. Eu comigo, eu com Deus e eu com o outro. Esse outro começa sempre com o cônjuge, somos casados, depois vem os filhos, e depois os pais e familiares vêm no mesmo pacote dos irmãos da fé, eles são gerais. Prioridade número 1, eu comigo. Eu com Deus, eu com o outro. Então nessa descoberta, as pessoas me diziam que eram ajudadas de um jeito que não tinham tido essa ajuda antes. Então eu pensei, bom, agora é uma responsabilidade, agora é uma questão de... É como se você tivesse um poder nas suas mãos que você não pode omitir se usar. E é usar para o bem. Então daí veio esse tríplice componente, né? A necessidade das pessoas, o senso de uma utilidade e o chamado de Deus. Com essas 3 questões, a minha vida, eu acho que antes de eu fazer a mudança radical nos estudos, na parte acadêmica, eu já fiz a mudança do foco.
Porque mesmo cuidando de uma igreja, nenhuma família ficou sem ser assistida, nenhuma. E todas elas tinham alguma dificuldade. Se elas não tivessem entre si nenhuma dificuldade, elas tinham da sua relação com Deus. Por exemplo, a família boa, ninguém brigava com ninguém, mas a comunhão era pobre. Culto familiares, tudo. Então o foco era relacionamento, all the time. O púlpito, eu dificilmente falo sobre qualquer assunto, finanças, volta de Jesus, crise, profecia, história, contemporaneidade, tudo que eu falar, o relacionamento aparece. Porque ele não tem como, essa é a base da formação do caráter do ser humano, é relacionamento. Eu comigo, eu com Deus e eu com o outro. Sempre, always. Se uma dessas três partes falha, o relacionamento está doentio, está comprometido. Eu acho que é por isso que muitas pessoas, onde você vai estar palestrando, falando, nas igrejas, todo mundo quer sempre estar presente. Porque eu acho que todo mundo é sedento por essas informações que você passa. Cada vez que você senta e assiste uma palestra, uma pregação, ou como que é que seja que as pessoas falem isso, é tão valiosa que você vê todo mundo salivando, assim, digerindo cada palavra que você fala. Você sente isso lá de cima do púlpito olhando? Tenho tido essa alegria, E há vezes, olha que coisa interessante na sua pergunta, há vezes que eu sinto que as pessoas estão realmente se deleitando, se deliciando com o conteúdo. Mas eu não estou bem naquele dia. E elas não conseguem perceber. Então quando eu saio, para mim não foi uma realização. E a própria Yara, mais que todo mundo, ela me conhece. Ela falou assim, não estava bem hoje, o que aconteceu? Eu falei, não estava mesmo. Então por mais que as pessoas à porta me cumprimentem, me abracem, deem até testemunhos, eu fico feliz com isso. Mas aquilo não muda o que eu tenho de avaliação própria, no que eu precisei mudar, o que aconteceu que eu estive naquela condição. É raro, graças a Deus é raro, mas quando acontece, né? Quando acontece eu assumo. Então eu sempre digo, a melhor mensagem que eu dou é aquela quando Deus fala comigo. Ele fala pra mim, aí eu estou bem. Porque enquanto você ouve, eu também ouço. Entendeu? Exatamente. Sai da minha boca, mas vem dele. Isso fica muito bom. E qual seria, assim, um desafio da sua profissão que você enfrenta? Bom, eu diria assim, é o ponto que me frustra, é o único ponto que me desanima, é o ponto que me abate, é quando eu olho para você. Graças a Deus, devido à formação, conhecimento, a experiência e o dom que Deus me deu, eu consigo ver qual é a sua necessidade e você não quer. Aí me acaba, aí acaba comigo. Porque sem a sua vontade, não há como eu te ajudar. Se nem Deus te ajuda. Se o ser humano pode dizer para Deus, Senhor, tudo que tu fizeste, o sacrifício do teu filho, eu não quero, eu quero ir para o inferno. Ele vai dizer, eu vou ter que respeitar você. Então se ele respeita, ele que criou, ele que deu toda essa dádiva, que é a vida de Jesus, eu então não sou nada. Então, eu sempre coloco 3 condições para os meus clientes. E nos meus seminários também. Força de vontade individual, fidelidade aos meus conselhos, confiança no poder de Deus. Qualquer um dos 3 que falhe, não haverá o benefício daquilo que está se pretendendo fazer. Nem o seminário, nem a terapia vai chegar a lugar algum. Elemento número 1, a sua força de vontade individual. Algo que eu diga para você, que você precisa trabalhar, não pode depender do Rodrigo. Você não pode depender dele para nada do que você precisa fazer. E quando eu falar com ele, ele não pode depender de você. Toda pessoa que condiciona o outro a uma mudança não está agindo de maneira saudável. E ela vai desistir. Isso é o pior. Quando uma pessoa vincula suas decisões ao que o outro vai fazer, ele vai desistir da dele. Ele está condicionando, é business. E essa relação que é saudável não pode ser troca, tem que ser entrega. Eu vou fazer tudo. Se você vai fazer, um problema seu. Se você não vai fazer, um problema seu também. Mas o meu eu não vou desistir. Por quê? Porque eu não vou desistir de mim. O processo de mudança tem que ver comigo, não com a relação. Exato. Eu tenho que progredir naquilo que preciso progredir, independente do que você queira progredir, ou queira inclusive fazer ou aceitar. Esse é o ponto. E se uma pessoa, numa situação dessa, que você percebe que ele não está fazendo por vontade própria, isso te faz desistir? Sim, eu digo para a pessoa claramente, como você não está cooperando e como você não quer agir, então eu estou saindo do caso. Teve casos, eu posso até citar isso para você, porque vocês não têm noção de quem seja, mas teve casos que a pessoa veio, eu peguei o cheque dela que já tinha sido pago, devolvi o cheque e falei, a sessão de hoje você não paga para não ter o direito de voltar. Não, mas você me deu atendimento. Eu dei, mas eu não quero cobrar. Você não vai voltar. Eu não tenho como te ajudar e eu não quero. Meu tempo eu gasto, eu não perco. Eu digo para as pessoas, eu perco, não gasto. Eu
gasto, eu não perco. Aí quando a pessoa vai... Teve uma pessoa, por exemplo, que ela foi embora 6 meses depois, ela voltou. Voltou sozinha. Tinha vindo o casal, ela voltou sozinha. Ela falou, olha, essa pessoa era da Itália. Okay. Você me ensinou uma lição muito difícil de aprender. Eu falei, eu te ensinei? Você me ensinou como me mandou voltar para trás e assumir as minhas responsabilidades. Então hoje eu estou de volta e eu quero retomar a nossa terapia. Eu estou totalmente diferente da minha visão, eu quero a sua ajuda. E a gente teve a sessão regular, foi muito... Estava preparada. E ela progrediu mesmo, estava completamente diferente. Quando chegou no final, ela falou assim, eu queria pagar aquela sessão que eu fiquei devendo. Eu falei, agora você pode pagar. Ela pagou as duas. Porque talvez foi a sessão mais valiosa para ela. Muito então, bem, uau. Tem outras experiências que não voltaram, mas é um procedimento que eu realmente não tenho nenhuma dificuldade em decidir. Não posso. Talvez um profissional até possa dizer, mas o que o meu paciente, o que o meu cliente quer falar, ele que fale, eu só vou dar o que ele quiser. Eu não. Porque enquanto eu estou dando um tempo perdido para a Janaína, tem Maria, Benedita, Beatriz, que estão esperando com aproveitamento. Então, eu não posso desperdiçar a minha utilidade, que eu sei que é urgente, Jesus está voltando, eu não posso desperdiçar com quem não quer. Sim. E a sua vontade é intransponível. Imagine, o Rei do Universo, ele não tem poder sobre a sua vontade. Isso é chocante, isso é extremamente importante. Eu, então, fico totalmente ciente que eu não posso fazer nada sem a sua vontade. Então, tem um aspecto negativo do meu trabalho? É esse. Quando alguém não quer e eu sei que posso ajudar. Vai ter que... E eu sei que posso ajudar. Indo para o contrário, o que te realiza? O que é algo que, uau, faz você ir dormir estourando de alegria? Isso é o que Deus tem me dado em abundância. Ele tem sido generoso comigo, muito generoso. Que é quando eu converso com uma pessoa e aperto o dedo exatamente em cima da ferida, identificada por aquilo que ela me contou, que ela não está expondo, ela não está identificando o que eu estou descobrindo, e daí eu vou lá e ponho o dedo, ela olha para mim, algumas inclusive nem conseguem falar, começam a chorar e já dizem, isso doeu demais, mas algumas lutam e dizem, não é possível, ficam bravas, vão para casa, e daí na próxima sessão voltam, olha, eu queria pedir desculpas, você estava certo, é que foi duro para mim, eu não queria aceitar que era aquilo, eu tinha certeza que era o meu marido, então eu tinha certeza que era a minha esposa, tinha certeza que era a minha sogra, sempre tem certeza que é alguém. Esse é uma síndrome que a psicologia chama de transferência, eu chamo de síndrome de Adão. Ele chegou, meu filho, você comeu da árvore? Era assim ou não? Ele falou, não é bem o que eu comi. Uma boa analogia. É que esta mulher que tu me deste veio estragada. Foi a encrenca da minha vida. E ela transferiu para a cobra, que finalmente transferiu para Jesus. Então, a gente percebe que a tendência para transferir é uma tendência nossa. E a pessoa estava assim, fixa na ideia de que encontrou um responsável, um culpado, como a gente gosta. Aí quando ela se depara como sendo ela, realmente a maior responsável por aquilo que está acontecendo, é duro de você aceitar. E daí a pessoa se abate, mas no dia seguinte ela volta, ou sessões depois ela volta transformada. Olha, é maravilhoso você ver às vezes homens ou mulheres seguindo um processo de mudança e o outro está trancado feito uma pedra. Não muda nada. E o outro já está avançando, já 4, 5 sessões mudando mesmo. E o outro duro ali. Mas eu pergunto para aquele que mudou, eu falei, escuta, mas... E ele fala, a mudança que eu fiz, vocês estão bem para mim, que eu estou vendo, eu consigo vê-la de maneira diferente, ou então eu consigo vê-lo de maneira diferente, para mim, se vai mudar, não está interessando mais. O importante é que eu agora consigo ver do jeito que você me ensinou. Ver do jeito que eu quero, e não do jeito que realmente aparece. Isso e para mim, isso... Olha, é o maior pagamento. Né? Nossa, nem fale, nem fale. Todos os dias, aqui no escritório, eu me ajoelho e agradeço a Deus pelas bênçãos, das grandes experiências e intercedo por aqueles que têm dificuldade. Eu não saio dessa porta para fora com nenhum dos meus clientes. Não levo ninguém para casa. Uau, isso deve ser difícil. E esse é um processo humanamente impossível. Ele é um processo que eu considero de Deus. Sempre foi assim ou você acha que você teve que trabalhar isso em você? Olha, eu acho que ele é mais ou menos natural em mim, mas ele teve que ser acentuado quando aumentou a quantidade de problemas mais sérios. Que assim, eu acho que nos últimos 25 anos, eu passei a lidar com problemas bem mais sérios, progressivamente, então aí isso aumentou. Eu tive que realmente fazer um trabalho bonito, em esforço, para não carregar os problemas comigo. Sim. Uma das coisas que eu acho mais interessante na vida é a maturidade. Especialmente quando você começa a ficar mais velho e você percebe as mudanças. Exato. Então,
a gente, quando é jovem, a gente cria um rascunho, né, daquilo que a gente quer ser quando mais velho, e conforme mais velho você vai ficando, você vai fazendo uma redação final, vamos colocar assim, uma revisão final. Então, assim, o que do menino Edemar hoje é presente no homem Edemar? O que talvez você trouxe ou não, mas que você olha de longe e vê, uau, isso é uma coisa que eu sempre quis. Eu fui um menino sempre muito alegre e de muita esperança, muita confiança nas possibilidades. Tanto na possibilidade das pessoas, por exemplo, eu olho uma pessoa, eu sempre vejo mais possibilidades do que impossibilidades. E tem pessoas que olham e falam, isso não vai dar certo. Entende? Tem gente que olha assim, eu acho que esse positivo do menino, ele se apresenta no adulto. Falando um pouquinho sobre maturidade, a maturidade ela é condicional à idade. Então, você tem um menino de 12 anos maduro para a idade e um menino imaturo para a idade. Você tem uma criança de 10 anos, por exemplo, que pensa como uma de 6. Então, essa criança é imatura para a idade dela. A maturidade dos 20 é a maturidade daquela idade, daquela época. Não é porque você tinha 19 e agora se melhorou. Não. É que a experiência vai te dar a maturidade para aquele tempo. Um homem de 60 ou uma mulher de 50 não vão ter mais maturidade que uma menina de 21. Porque se a menina de 21 tiver maturidade proporcional à sua idade, ela vai competir em conversa de maturidade com a de 60 e o de 21 no mesmo grau. Uau, que porque ela acompanha a sua fase da vida. Você não é imaturo porque você é inexperiente. E experiência é uma coisa, maturidade é outra. Isso é interessante. Muito pontuar, interessante. Isso, né? Dá para você refletir. Você tem que ficar satisfeito ou preocupado onde quer que você esteja. Onde quer que você esteja. Exatamente. Exatamente. Uau, muito interessante isso que você falou. Me fez pensar que você falando, eu já fui Isso é bom. Viajando. Isso é um bom sinal. É como você processa as informações. Exato. Parabéns. E o começo dessa sua resposta deu um gancho para essa minha próxima pergunta, que é o seguinte. Eu acredito que você tem inúmeras qualidades, né, que as pessoas veem, mas uma que mais me destaca da sua pessoa, para mim, pessoalmente, é o seu positivismo. Eu seja louvado. E é o seu alto astral, o seu sorriso. O seu sorriso, eu sempre brinco assim, aonde quer que você veja o Lamarx, você se contagia. Amém, que maravilha. E talvez até mesmo quando você tá, de alguma maneira, não se sentindo bem, você ainda passa isso para as pessoas, porque eu nunca vi você de alguma outra maneira. E eu acho que é a responsabilidade que faz isso. Nossa, né? Isso é muito especial. Isso, assim, é uma característica fantástica. Então, ao que você talvez atribuiria isso, essa característica? Você acha porque você vive 100% de um propósito, de algo que foi feito para você, e você vive naquela total imersão de alegria e senso de estar completo, eu acho. Eu acho que são 2 pontos, Janaína. Não dá para cobrar muito de uma pessoa, por exemplo, que tem um temperamento com tendência pessimista. Porque as pessoas nascem, algumas com a tendência pessimista, que tem que ser trabalhada. E na minha terapia, eu tenho visto mulheres ou homens que nunca sorriram em nada. É quase inacreditável, mas filhos, esposa, o marido, dizendo, ele nunca sorriu. E agora sorri, faz brincadeiras, às vezes meio desengonçadas. Você está aprendendo, mas né? Eles vibram com aquilo, porque a pessoa está saindo daquele gesso, porque é um gesso, né? Então, a gente não pode cobrar de uma pessoa que tem essa tendência como sendo fruto de uma escolha, né? Ela vai ser a escolha e a mudança, não a tendência. Tendência você não escolhe. Você escolhe mudar a sua tendência. Você não precisa permanecer nela. Então eu acho que eu vim com um dom, que eu considero que é um dom, e eu tenho uma relação extremamente profunda com Deus. E ninguém, na minha opinião, ninguém que esteja profundamente apegado a Deus, ninguém perde a esperança. Para nada. Nem nas pessoas, nem nas crises. Eu sempre olho assim e falo, mas vai ter uma saída. Porque com Deus sempre tem saída. Olha os 3 amigos de Daniel. Eles falaram, não precisa tocar os instrumentos, não precisa, nós não vamos nos ajoelhar. Se Deus quiser, Ele nos salva da fornalha. E se Ele não quiser, fique certos, ó Rei, nós não iremos mudar a nossa posição em relação a Ele. O ponto deles não era o ídolo
E não era prostrar-se ou não. Era o que eles tinham na relação com Deus. Essa que determinava. O que estão me pedindo agora? Está de acordo com ele? Eu vou fazer. Ainda que seja do interesse de alguém. Não tem problema. Pode ser do interesse da minha esposa, do meu filho, do meu patrão. Eu vou fazer. Se estiver em harmonia com o padrão de valores que eu tenho do meu Deus, eu vou fazer. Agora, se não estiver, ainda que seja o meu pai, minha mãe, minha esposa, meu filho, eu não farei. Então, esse é um ponto que para mim me dá muita segurança. E eu vejo isso para as pessoas, eu transmito isso para elas. Tipo assim, eu consigo, você consegue. Não do meu jeito, please, não do meu jeito, mas do seu jeito. Do meu jeito. Você pode, desde que você invista nessa força e fonte de poder que é em Jesus. Ok. Todas as suas respostas são extremamente poderosas. Então, seja notado. Eu quero ajudar. Quero que esse canal ajude muita gente. Eu estou vendo que vocês estão começando bem. Muito obrigada. Então, uma das perguntas que eu tinha, e que assim, é tão interessante que eu fui mudando a ordem das perguntas conforme a sua resposta, e tão impressionante que uma vai dando gancho para a outra, porque então essa mudança que você fez do ministério pastoral para a terapia de relacionamentos, você acha que possivelmente não afetou a sua vida espiritual? Na realidade, eu acho que isso melhorou, de uma certa forma te fez mais perto de Deus, porque você tem que estar em total comunhão com Ele para poder ser ferramenta na vida dessas pessoas. Com certeza. Grave uma coisa, Janaína, sabedoria ninguém tem, só é Deus. Deus, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Você pode ter conhecimento, inteligência e experiência. Sabedoria não. Sabedoria só terá quem se conecta com Deus, seja quem for. Então, esse é um ponto básico. Outro ponto importante para você distinguir. O meu ministério, ele prosseguiu a vida inteira combinado. Ou seja, a terapia é um ministério. O ministério é um processo terapêutico. Eles não se desvincularam. Eles não se desvincularam. Então, com isso, o que acontece? As pessoas dizem para mim, vários dizem para mim, quando você está pregando, é uma terapia. Esses dias uma pessoa é minha cliente no norte do Paraná e eu não estou nem sabendo, estava aqui na Capra Brazilian Temple, voltei para casa, ela mandou uma mensagem para mim, muito obrigado pela terapia que tivemos de graça. Ela falou, chamei meus pais, minha irmã, meu cunhado, ela disse que tinha 6 pessoas na sala dela para ouvirem, que para mim era apenas um sermão de sábado. Ela falou, olha, simplesmente não dá para comparar, a sua mensagem é uma terapia. Todos nos avaliamos e teve uma opção de gente que falou, uau, como eu tenho errado com você. Até a mãe que ela já é casada há muitos anos. Então eu fiquei impressionado com essa visão que você colocou. Por isso que eu digo, as duas funções, elas na verdade aconteceram juntas. Agora, a única coisa que aconteceu é que nos últimos anos eu decidi me concentrar exclusivamente nisso. Então eu continuo dando assistência, digamos assim, espiritual à igreja, mas o meu trabalho, o meu foco principal é a pessoa. E quando pastor eu fazia isso também. Visitei todos, sem exceção, o tempo todo, sempre focalizando que o problema seu que você está se queixando não é porque você perdeu o emprego, não é porque você está doente ou alguém está doente, é porque você não está bem consigo, provavelmente não está bem com Deus e consequentemente não estará bem com as pessoas ou com as circunstâncias. O resultado de não estar bem começa dentro de você. E isso é importante, é muito importante, porque isso dá soluções sem mudar a situação. A situação existe, permanece, mas a solução foi conseguida onde? Dentro de você. Dentro de você, a mudança vem de dentro. O que você vai enfrentar pode não mudar. Mas como você está para enfrentar? Esse que é o ponto. Você fica e mais o meu forte, alvo é colocar as pessoas prontas para enfrentar uma situação que não vai mudar. Não vai mudar. Sério? É, sério. Aí ela se prepara para aquilo e ela começa a mudar. Tudo que acontecer na mudança, ela celebra. Ele começou a fazer isso, ela começou a fazer aquilo. Aí ela está celebrando, porque não era condicionado aquilo. Olha que joia. Isso é um tesouro. Isso é maravilhoso. Isso é um tesouro, isso é a minha vida. Como deixar de fazer isso? Yes. Mas, nossa, que delícia esse bate-papo. Eu quero perguntar mais, mas a gente não tem tempo. Então, nós vamos para um bate-bola bem rapidinho. Ok. Tá bom? Eu vou falar uma metade de uma frase e você responde não com uma palavra, mas com as primeiras coisas que vierem na sua cabeça. Ótimo. Ok? Tá preparado? Não estou preparado. Mas vamos lá. Eu nunca desisto de ninguém. Uau. Ainda quero.
vencer umas dificuldades minhas pessoais. Ok. Um sonho? Ter o privilégio de poder ajudar todos que me procuram. Fé? Na certeza absoluta da volta de Jesus em breve. Amém. Que bonito. Muito. Família? Família, amor, cumplicidade, comprometimento, alegria. Ok. E na vida descobri que? Nenhum ser humano está condenado para sempre, a não ser pela sua escolha. E nenhum ser humano está salvo para sempre, a não ser por Jesus. Uau. Gente, essa entrevista virou uma sessão terapêutica, é fantástico. Que peninha, né? Mas já está acabando. Foi um privilégio absoluto estar tendo esse momento aqui com você, de verdade mesmo. Fico feliz. Eu acho que a gente vê, a gente admira você de um nível bastante extremo. Nós, a nossa família, na nossa família nós temos frutos do seu toque, da sua bênção. E nós somos muito gratos. Amém. E de novo, obrigado por abrir a sua casa, para nos receber aqui. E eu não sei se você tem alguma mensagem que você queira falar para o nosso público. Eu gostaria de dizer para todos que qualquer coisa que se consiga nesta terra, de bem ou de bens, não vai valer a pena se no seu interior não há o senso de utilidade própria, ao bem dos outros. A maior dádiva que Deus deu para nós foi dizer: eu quero me multiplicar em você. Quando você faz algo para alguém, na verdade você transmite Deus para essa pessoa, porque só Deus é o bem, só Deus é bom, só Ele tem o poder de salvar. Então, seja esse instrumento, não importa o que você faz, não importa a sua profissão. Vocês estão fazendo o início de um trabalho que eu espero que multiplique muita gente o bem de Deus em nós. É o nosso interesse fazer a diferença na vida das pessoas e trazer grandes profissionais assim como você para mostrar esse dom e dividir. Se adiante vocês quiserem fazer uma avaliação, aí daqui uns meses, a gente pode fazer uma outra avaliação e fazer uma conexão com hoje. Com certeza. Você sabe que eu sou Agenda, persistente. você é mesmo. A agenda é meio difícil, mas você com a sua persistência você me convenceu. Você abriu a porta pra mim uma vez, eu bati e falei, posso entrar? Ele me deixou entrar, eu não vou sair mais daqui. A gente vai encher o saco dele. Mas de novo, nós vamos deixar aqui embaixo o link. Ele tem um projeto muito bonito com a outra metade dele, com a Yara. Ela tem um livro. Gente, esse pessoal aqui é fonte para muita informação. Então nós vamos deixar todos os links deles aqui embaixo, como você pode achar. O Edemar Lamarx, se você estiver passando, enfim, por qualquer situação, ele está aqui. Vocês viram que um dos desejos dele é poder ajudar todas as pessoas. Então eu acredito que ele vai tentar. Mas a gente vai deixar todas aqui as informações e eu quero pedir para que você possa dizer ao meu público para se inscrever nesse canal. Então, por favor, aí, quando ele é agora, se inscreva, por favor. Assim que se mantenha o canal vivo e crescendo. Exato, dá um like. Uma coisa boa que eu quero contar para vocês no final, ela vai ficar com muito mais valor, é fora Deus, a Yara é a inspiração da minha vida. Minha querida esposa, minha joia preciosa. Então já vou deixar o convite, uma próxima vez vamos entrevistar os dois, vai ser uma pérola. E vai ser legal você entrevistar a Yara, o livro dela tem sido uma bênção, um salto para o equilíbrio, que Deus seja louvado. Amém. E vai ser legal vocês falarem. E ela está na minha lista. Vai ser legal. E depois nós dois juntos, dá um bate-bola tão legal, ela pensa de um jeito, eu penso de outro, é muito legal. E ela é tão animada quanto ele, eu não sei quem mais é animado, se a gente ri com ela ou ri com ele. Gente, mas de novo, foi um prazer, muito obrigada a vocês que nos assistiram, um abraço. Tchau, tchau.